Oi, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Diário de Gravidez. Neste vídeo eu vou falar sobre a 20ª e a 21ª semana da minha gestação, tá? Então tá cheio de novidades, tem coisas muito especiais como sempre, e eu vim trazer tudo em detalhes pra vocês. Mas lembrando que se tu não me segue lá no meu Instagram, que é Jéssica Correia Mendes, me segue por lá, porque lá eu posto todos os dias sobre minha gravidez, tá? Aqui no YouTube é às vezes na semana, então me segue por lá que tem vários destaques onde eu mostro a barriga, a evolução da minha gravidez, onde eu mostro eu falando sobre curiosidades, enfim, ele chutando. Ai, gente, tá recheado de coisas por lá, tá bom? Bom, então como sempre, eu anotei aqui no meu caderninho sobre a 20ª e a 21ª semana, para não esquecer de contar nada para vocês, né? Tá tudo detalhado aqui. Então vamos começar com a 20ª semana, tá? Da 20ª semana eu vou colocar um videozinho aqui mostrando minha barriga, porque já passou a 20ª semana, mas da 21ª eu vou mostrar pra vocês como que ela tá. Ah, e falando mais uma coisa, se tu não assistiu ainda os meus outros diários de gravidez, assiste antes de assistir esse, tá? Porque daí vocês vão entender tudo, assim, todas as mudanças que tiveram ao longo dessas semanas. Vamos lá, então. O Leozinho, ele começou a ficar muito ativo pela manhã, chegando a me acordar com os chutes. Então, tiveram dias na 20ª semana que eu acordei com ele me chutando. Isso não tinha acontecido até então. Então, tipo assim, eu senti ele chutando, mas eram chutinhos leves, assim, que não chegavam a me acordar. Ou eu achava que eram chutes, mas como eu estava meio dormindo, assim, eu acabava não me ligando, assim, ó, isso é um chute. Mas na 20ª semana, teve um dia que eu lembro muito direitinho que ele me acordou de tanto que ele se mexia na minha barriga. E eu fiquei muito feliz, gente. Eu não consigo, assim, pensar assim, ai, me acordou. Não, gente, eu fiquei tão feliz, eu fico tão feliz quando ele me acorda me chutando, que é uma coisa muito engraçada até, independente do dia, independente da hora, se o meu filho chuta, eu converso com ele. Então, se eu acordo de madrugada com ele me chutando, eu converso com ele, porque eu acho extremamente... eu tenho peninha de deixar ele chutando sozinho sem eu conversar com ele. Eu não sei se as mães são assim, mas eu sou. Então, tipo assim, se ele chuta agora no meio do vídeo, eu vou parar o vídeo e vou conversar com ele. Então, tipo assim, eu quero ter esse vínculo com meu filho, sabe? Porque se ele tá ali me chutando, ele quer chamar minha atenção, eu acho, sabe? Eu imagino assim. E então, independente do horário do dia, eu paro o que eu tô fazendo e eu converso com ele, nem que seja tipo assim, oi, meu filho, como tu tá? Mamãe tá aqui, chuta mais pra mamãe. Então, assim, eu sou muito boba mesmo, eu sou muito boba. Então, cada chutinho que ele dá, eu paro o que eu tô fazendo e começo a conversar com ele. E às vezes, antes dele chutar, eu já converso com ele, então eu tô sempre conversando com ele. Na 20ª semana, ele também começou a reconhecer e a interagir com a minha voz. E isso me deixa muito feliz, gente, me emociona, me deixa emocionada mesmo, porque esse é o vínculo de mãe e filho, assim, que as mães começam a sentir na gravidez, sabe? Esse é o vínculo. E eu não... Assim que eu entendo, sabe? Porque eu falo com ele, às vezes eu tô aqui parada, ele não tá mexendo e eu falo, cadê o neném da mamãe? Cadê o Léo? Cadê meu gurizinho? E ele vai lá e chuta bem na hora que eu falo. Então, tipo assim, eu não consigo pensar que não seja por reconhecimento da minha voz e por ter um afeto comigo já, por ter essa ligação de mãe e filho comigo já, sabe? Então, assim, todas as vezes, eu não lembro de nenhuma vez que eu não tenha falado com ele a partir desta época da gravidez, que ele não tenha me respondido com chute. Então, assim, é muito... Eu fico até assustada com isso, porque é uma coisa tão linda, uma conexão tão perfeita, assim, que eu não consigo imaginar como seria de outra forma, sabe? Então, essa conexão começou a acontecer a partir da 20ª semana. Bom, com 20 semanas eu também continuei tendo contração de treinamento. Desde então, eu tenho contrações de treinamento, tá? E eu não tenho contração de treinamento todos os dias, mas toda semana eu tenho. Assim, pulo um dia ou dois e eu tenho. Às vezes eu tenho todos os dias também, dias seguidos assim, mas bem de boa. Com 20 semanas, eu comecei a sentir a minha barriga esticando. E até então eu não tinha sentido essa sensação assim de barriga esticando, da minha pele esticando. E com 20 semanas eu comecei a sentir isso. E realmente, minha barriga ela tá enorme, perto das outras semanas ela cresceu muito, de 20 semanas de 19 semanas pra 21ª, ela deu um pulo assim na minha barriga, né? No crescimento dela. Então, com 20 semanas que eu comecei a sentir minha barriga esticando muito, principalmente na parte da noite, assim.
Então, chega de noite, quando eu já comi mais, minha barriga ela tá extremamente pesada, esticada. É assim, eu tenho até que me sentar pra ficar um pouco mais confortável e não ficar tão espichada assim, ficar mais corcunda assim, né? Pra não esticar tanto a minha barriga, porque é uma sensação realmente de pele esticando. Junto com isso também, né, porque o Léo, ele tá crescendo, né, ele tá grandinho, então eu sinto a minha barriga pesada, principalmente quando eu vou me levantar da cama e quando eu vou me virar de lado. Então, assim, eu sinto, por exemplo, eu tô do lado esquerdo, eu vou me virar de barriga pra cima pra virar pro lado direito, eu sinto aquela bolinha, assim, pum, fazendo assim, sabe? Que é o bebê, que é o Léo, né? Então, claro, o conjunto, né, do útero, do bebê, da placenta, do líquido amniótico, enfim, é todo um conjunto, todo o conjunto da gravidez, né? Mas eu sinto aquilo fazendo junto o movimento comigo e caindo assim, sabe, na cama, tipo assim, que nem uma bolinha mesmo. Pega uma bolinha e faz isso aqui, bota na tua barriga que tu vai sentir ela pesando quando tu te move de lugar, né? E realmente é essa sensação, assim. Então, quando eu vou trocar de lado, né, da cama, assim, eu sinto esta sensação de peso na minha barriga. Então, eu vou colocar aqui agora um videozinho de como que ficou a minha barriga durante a 20ª semana. Ela deu um pulo, né, no crescimento. Eu sempre tô comparando, assim, semana a semana. Acaba que, é claro, lá do início da gravidez, quando eu comecei a fazer o acompanhamento, até a 20ª semana tem uma grande diferença. Se eu pego a foto, por exemplo, das 10 semanas para as 20 semanas, a diferença é gritante. Das 18 semanas para a 20ª não tem tanta diferença assim. Mas se eu for pegar a 10ª semana comparando com a 20ª, olha, é uma diferença gritante mesmo. A barriga cresceu demais, o Léo cresceu demais, tá ficando mais redondinha, então assim, tá maravilhosamente bem. Então, com 20 semanas foi isso, né? Esse foi o meu relato da 20ª semana. Agora eu vou falar sobre a 21ª semana, que foi bem parecida com a 20ª, mas tiveram algumas diferenças, tá? Então, vamos lá. Com 21 semanas, eu comecei a sentir o Léo mexendo acima da linha do umbigo. Na 20ª semana, eu ainda senti ele mexendo na altura do umbigo, do lado do umbigo, assim, sabe? Na mesma linha. Com 21 semanas, aí é que tá o segredo do porquê a gestação é contada em semanas e não em meses. Porque, olha, de uma semana para outra, teve uma mudança da localização dele na minha barriga. Porque, obviamente, ele cresceu de uma semana para outra. Então, se com 20 semanas eu senti ele chutar na linha do umbigo para baixo, na 21ª eu já comecei a sentir ele chutando em cima do umbigo. Então, assim, olha o tanto que ele cresceu, sabe? Então, tipo, entre a linha do umbigo e acima do umbigo tem aí 1 ou 2 dedos de diferença. Então, é por isso que a gestação é contada em semanas e não em meses, que nem tem muitas pessoas que têm essa dúvida, né? Do porquê que a gente não fala em meses e fala em semanas só pra complicar. E não é, gente. É porque de uma semana pra outra o bebê evolui muito, muito rápido em diversas coisas diferentes. Nessa semana também teve um dia que o Léo ficou muito ativo. Então, ele começou a ficar mais ativo na 21ª semana. Antes disso, ele chutava assim, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho no meio-dia, um pouquinho de tarde, um pouquinho de noite. Na 21ª, ele começou a chutar o dia inteiro. Então, tipo assim, de hora em hora ele tá me chutando. Principalmente quando eu deito e que eu me viro de lado, eu sinto que ele começa a se organizar, se acomodar dentro da minha barriga conforme a posição que eu tô deitada. Isso é muito fofo, porque eu durmo pro lado esquerdo, que é mais confortável pra mim, eu acostumei a dormir assim. Então, eu deito na cama, viro pro lado esquerdo e ele começa a se ajeitar, assim. Eu sinto como se realmente ele estivesse se ajeitando na minha barriga pra ficar numa posição confortável conforme o lado que eu tô dormindo. Então, ele começou a ter mais, assim... ele começou a aparecer mais na minha barriga, na forma que eu sinto ele dentro de mim. E nessa semana também, teve um dia que, como ele tá mais ativo agora, teve um dia nessa semana que ele ficou mexendo por 1 hora seguida de noite. Juro pra vocês, foi 1 hora seguida. Tipo assim, ele não parou 1 hora seguida. Eu cutucava ele, ele mexia. Eu não cutucava, ele mexia. Eu conversava com ele mexia. Eu não conversava com ele mexia também. Então, eu tenho a impressão que ele tava mudando de posição, sabe? Porque teve uma hora que deu pra ver até uma coisa passando assim na minha barriga, como se fosse uma perna trocando de lado, assim. Então, foi uma coisa realmente, assim, bem diferente do comum dele mesmo. Ele se mexeu muito nesse dia, que eu acho
eu falei pra vocês que ele tava mexendo, ele tava trocando de posição, né? Porque eles ainda têm esse espaço, por maior que eles estejam ali pra semana atual, ele ainda tem espaço pra trocar de lado. Tipo, a cabeça tá do lado direito, no outro dia ele troca a cabeça pro lado esquerdo. Então ele ainda tem essa possibilidade de mudar a posição dele dentro da minha barriga. E agora nós vamos falar sobre o ultrassom morfológico do segundo trimestre, que eu fiz com 21 semanas e 6 dias, tá? Eu fiz na terça-feira e na quarta-feira eu completo semana, então eu tava com 22 semanas e 6 dias, conforme a data da minha última menstruação. O ultrassom, ele tem um dia de diferença, assim, eu já percebi que, por exemplo, a minha data provável de parto, conforme a minha menstruação e o meu pré-natal, é no dia 21 de julho. E já a minha data provável de parto pelo ultrassom é no dia 22 de julho. Então, ele tem essa variação, assim, de um dia, mas eu sempre conto pela data da minha última menstruação, que é a que eu uso no meu pré-natal também. Então, eu tava com 21 semanas e 6 dias no ultrassom morfológico. E agora eu vou falar, então, as medidas dele, tá? Como eu falei pra vocês no último diário de gravidez, o Léo, com 16 semanas, que tinha sido o meu último ultrassom, ele tava medindo da cabeça aos pés, em média 16 a 17 centímetros e pesando 138 gramas. Com 21 semanas, ele tava com 23 centímetros e pesando 462 gramas. Gente, ele triplicou, mais do que triplicou, né? O tamanho, o peso dele. Então, faz sentido agora eu sentir esse peso na minha barriga quando eu vou mudar de posição ou quando eu vou levantar. Eu sinto uma bola na minha barriga. Porque ele tá gordinho, gente. Ele tem quase meio quilo. É um bebê de quase meio quilo. Então, tipo assim, pensa. Antes ele tinha 138 gramas. Agora ele tá com 462 gramas. E 23 centímetros, então faz aí, eu sempre peço pra vocês fazerem, porque pra vocês terem noção do que é 23 centímetros. Uma régua de 30 é isso aqui, 23 centímetros é mais ou menos isso, sabe? Pensa num bebê desse tamanho na barriga, pesando quase meio quilo. É surreal pensar isso, né? Então, assim, todas essas minhas mudanças, assim, corporais fazem sentido, sim. E com a 22 semanas, então, 21 semanas, aliás, ele tá num percentil 56. Tá, conforme as medidas dele. E eu fiz esse ultrassom, eu gravei pra vocês, né, pra mostrar pra mim, pra mostrar pro pai, que o pai não pôde entrar por causa das restrições, né, nesse foi o único ultrassom que ele não conseguiu entrar, mas eu gravei, eu sempre gravo, mostrei pra ele. Então, assim, deu pra ver bem direitinho o pintinho, o saquinho dele agora, mais formadinho ainda do que com 16 semanas, quando a gente confirmou o sexo pelo ultrassom. Então, deu pra ver tudo direitinho. Ai, gente, é um bebê perfeito, é um bebê lindo, é um bebê assim, ó. Tudo, deu pra ver o pezinho, os dedinhos, o formato do pezinho, do dedinho, que eu já constatei que o dedinho do dedo do pé dele é do pai dele e o perfil dele é meu. Perfil, assim, de rosto, sabe? Então, gente, sério, eu me emociono, é muito surreal isso. É um ultrassom que demora um pouquinho mais, ele durou meia hora, o que é maravilhoso, né? Porque eu quero ficar vendo ali, né? Se eu pudesse ter uma máquina de ultrassom em casa e ficar vendo meu bebê todo dia, eu ia fazer isso. Então, quanto mais tempo dura o ultrassom, melhor é. E é um ultrassom que visualiza todos os órgãos, todas as estruturas, mede todos os ossos longos do bebê, né? O fêmur, o úmero, então a tíbia, enfim, o rádio, enfim, mede tudo mesmo, para ter todas as medidas do bebê. É um estudo morfológico do bebê. Então, graças a Deus, deu tudo certo. Meu bebê é completamente perfeito, saudável. E eu sou uma mãe muito orgulhosa. Eu vou mostrar pra vocês algumas outras curiosidades, né? Vou falar pra vocês algumas outras curiosidades que eu não falei nos outros, mas vou falar nesse, tá? Lá no meu Instagram eu sempre mostro que eu tô passando um creme de estrias, que é esse daqui, ó. Ele não tem marca nem nada, é um creme que eu mandei manipular. Cheguei na farmácia de manipulação, falei, ó, tô grávida e quero um creme pra estrias. E eles me deram esse creme aqui, nesta composição, então eu vou mostrar pra vocês aqui. E eu vou escrever aqui pra vocês e vocês mandem fazer se vocês quiserem. Ele é um creme muito bom. Ele é bem oleoso, então ele hidrata muito. Ele tem composição só óleos. É só óleo mesmo que ele tem na composição. Então eu passo 2 vezes por dia. Assim, no mínimo 1 vez por dia eu passo, que é sempre à noite. Mas eu tenho começado a passar também 2 vezes por dia, assim, quando eu lembro. 1 vez depois do meio-dia, ou quando eu tomo banho de manhã, e 1 vez à noite, tá? E ele é muito gostosinho. Ele é manipulado, então, assim, como eu falei pra vocês, ele não tem uma marca pra eu indicar pra vocês. Então, peguem a composição que eu vou deixar aqui e mandem fazer,
tá? Eu paguei nele R$62 e ele tem 250 gramas. Então, se tu for ver aí, ele compensa muito, porque ele dura meses pra mim. Esse é o segundo pote que eu tô usando. O primeiro pote foi no primeiro trimestre de gravidez. O segundo pote tá sendo agora no segundo trimestre. Eu acho que vai acabar antes, porque como a minha barriga tá crescendo mais, então tem mais espaço pra eu passar, né? Tem mais área de barriga ali, de pele pra eu passar. Então, acho que vai acabar antes. Mas esse daqui é o único creme que eu passo pra estrias. Tá bom? Uma coisa também que eu quero falar pra vocês é sobre inchaço. Eu vejo que nessa época da gravidez é bem comum a gente estar inchada, principalmente no verão, que a gente ainda tá com o calor, né? E eu não tô inchada, gente, eu não inchei nada, nem o nariz, nem os dedos do pé, nem da mão. Ainda não senti inchaço, assim, pode ser que mais depois, lá perto das 30 semanas, ou, né, 30 e pouquinhos ali, pode ser que eu fique inchada. Mas por enquanto eu não tô inchada. E agora eu vou mostrar pra vocês a minha barriga de 21 semanas. Essa é a minha barriga de 21 semanas. Eu tô de 22 agora, tá? Mas eu recém fiz 22, então o tamanho é o mesmo. Ó, essa é a minha barrigona. Vou chegar mais pra trás. Tá bem grande, ó, de frente, bem redondinha. E pro outro lado, bem, ó, bem grandinha. Aqui tá meu umbigo. E aqui que eu sinto ele mexer, ó. Então, aqui tá meu umbigo. Eu sinto ele mexer nessa altura aqui, ó. Aqui assim. Outra coisa também que eu vejo que eu não falei pra vocês ainda foi sobre quanto eu engordei. Então, até a 20ª semana eu não tinha engordado nada. Eu tava com o meu peso variando entre 57 e 58 ali, que era o meu peso inicial da gravidez. E agora, na 21ª semana, eu engordei, tá, gente? Eu tive consulta de pré-natal numa segunda-feira e eu tava com 58 quilos. O meu peso ok, que nem já vinha se mantendo antes, né? Na sexta-feira, aliás, uma semana depois, na segunda-feira seguinte, eu me pesei e eu tava com 60 quilos. Eu fiquei pensando, onde que foi parar? Como é que eu engordei 2 quilos em uma semana? Porque, tipo assim, tudo bem que agora, que nem eu falei pra vocês, o Léo tá pesando quase meio quilo. Então, não é só o bebê que tem peso ali dentro da minha barriga, né? Tem o peso do bebê, da placenta, do líquido amniótico, do tamanho do útero. Então, é tudo uma junção, não é tudo gordura, né? Aumento de gordura no meu corpo. Mas em uma semana, a questão é que eu aumentei 2 quilos. E eu não sei como, porque eu não como doce, eu não como açúcar por causa da diabetes gestacional. Então, assim, eu acho que foi questão do bebê mesmo se desenvolvendo e crescendo e aumentando e ficando mais gordinho e aumentando o comprimento dele. Mas é claro, assim, que eu sinto bastante fome ainda também, mas eu não como mais do que eu já comia antes. Então, assim, eu não sou uma pessoa que tá comendo por dois. Eu tô comendo a quantidade que eu sempre comi, assim, sabe? Mais vezes durante o dia, talvez. Pra não dizer assim exatamente que eu como a mesma quantidade, talvez eu coma um pouquinho a mais, mas não é uma coisa que faça tanta diferença assim. Então eu não sei de onde que vieram esses 2 quilos, eu acho que realmente foi uma junção de coisas, né? Do Léo tá crescendo muito mais agora, porque nessa fase da gravidez eles aumentam muito rápido de tamanho, e também talvez de alguma coisa que eu tenha comido. Teve um dia, pra não dizer que eu não comi mais, que fazia muito tempo que eu não fazia isso, até porque eu não achava uma bolacha, um biscoito, né, uma bolacha recheada que eu gostasse. Eu achei uma de morango sem açúcar, que eu gostei muito, e eu comi o pacote numa sentada, literalmente. Eu sentei no sofá, eu tava na praia, sentei no sofá e comi o pacote inteiro. Mas foi, assim, a única vez que eu exagerei, digamos assim, na comida durante toda a minha gravidez até agora. Então, não sei se isso tem a ver ou não, mas o fato é que agora eu tô com 60 quilos. E eu não me importo de engordar, gente. Eu já falei pra vocês, né? Eu não me importo. Contanto que o meu bebê esteja ganhando peso e a estatura, assim, boa pra ele, essencial pra ele, pra mim tá tudo bem. Eu não me importo de engordar e também de não engordar. Eu quero que meu bebê receba os nutrientes que ele precisa. Então esse foi o diário da 20ª e da 21ª semana de gestação do meu Leonardo.
E se vocês tiverem alguma dúvida que eu não falei aqui no vídeo, comentem aqui abaixo, porque eu vou fazer um vídeo respondendo perguntas sobre a gravidez, tá? Eu tô selecionando algumas perguntas lá no meu Instagram e aqui também. Então comentem aqui qual é a tua dúvida, que daí eu vou pegar as mais questionadas e as mais frequentes e vou responder em um vídeo só sobre isso, tá? Não se esquece, então, de também deixar um like nesse vídeo, de se inscrever se tu não for inscrito ainda e, é claro, me acompanhar lá no Instagram, porque lá eu falo tudo pra você sobre a minha gravidez em tempo real e tem vários destaques lá onde eu mostro a barriga, a evolução da barriga, os chutinhos dele, enfim, tudo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!